mas eu só quero um pai para mamãe. Ela está muito cansada. O apelo sussurrado cortou a suave harmonia do coral e a luz bruxuleante das velas, silenciando a cerimônia de véspera de Natal para um homem. Owen Blake abriu os olhos lentamente no banco de trás, procurando a voz. Perto da frente, uma garotinha se ajoelhou. Ela parecia ter uns 4 anos, seus cabelos loiros emaranhados refletindo a luz das velas, suas mãozinhas firmemente entrelaçadas. Seu vestido vermelho era grande demais, a bainha desfiada. Uma bota parecia mais velha que a outra, mas seu rosto estava sério, sua voz firme. Por favor, Deus, ela sussurrou novamente. Apenas um pai. Não para mim, para mamãe. Ela chora quando pensa que estou dormindo. Ao lado dela estava sentada uma mulher, de cabeça baixa, ombros caídos de exaustão. Seus longos cabelos loiro-mel estavam presos para trás às pressas. Ela não devia ter muito mais de 30 anos, e sua expressão, embora cansada, era terna. Quando ela colocou a mão gentilmente nas costas da menina, o peito de Owen se apertou. Ele não os conhecia, mas algo o agitava, algo há muito enterrado. Ele viera àquela pequena igreja, longe de sua vida em Manhattan, tentando encontrar paz depois de perder a mãe, apenas 2 meses antes. Era o culto favorito dela. Ela sempre dizia que os milagres de Natal aconteciam silenciosamente, não anunciados em voz alta. E agora, lá estava ele, testemunhando uma criança orar, não por presentes, mas por alguém que cuidasse de sua mãe. Quando o culto terminou, Owen observou a mulher pegar seu casaco e uma bolsa surrada. A menina segurava um desenho amassado e deslizou a mão na da mãe. Eles saíram em silêncio antes do hino final começar. Sem pensar, Owen se levantou. Ele entrou no corredor e o seguiu com o olhar enquanto caminhavam para a noite nevada. Flocos de neve giravam suavemente ao redor deles. A menina riu, colocando a língua para fora para pegar um. Sua mãe deu um sorriso fraco, quase como se tivesse esquecido como. De mãos dadas, eles desapareceram pela calçada. Owen não o seguiu. Ele não tinha certeza do porquê de ter se levantado, mas a voz dela permaneceu, tão pequeno, tão sincero. Ecoou mais profundamente do que qualquer sermão jamais tivera. Ele permaneceu lá dentro até a última vela se apagar. As notas do coral se apagaram, substituído por conversas animadas enquanto as pessoas saíam, com os braços cheios de presentes e as bochechas rosadas pelo frio. Owen permaneceu nas sombras. Finalmente, o pastor se aproximou. Você está bem, filho? Owen assentiu. Você conhece a mulher com a garotinha? O pastor pensou por um momento. Ela vem de vez em quando. Quieta, nunca pede nada. Acredito que o nome dela seja Grace, a pequena Ellie. Grace, repetiu Owen. O nome combinava. Mulher adorável, acrescentou o pastor. A vida não tem sido gentil, mas ela está fazendo o seu melhor. Owen agradeceu em voz baixa e saiu. A neve havia engrossado, cobrindo a rua de branco. Ele ficou parado sob um poste de luz, cujo brilho lançava um halo suave ao seu redor. Em algum lugar à frente, Grace e Ellie haviam sumido. Ele não os conhecia, mas algo naquele momento, sua voz, o peso de suas palavras, agarrou-se a ele. Enquanto os flocos de neve tocavam seu rosto, Owen apertou o casaco com mais força e olhou para o céu. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu totalmente sozinho. Na manhã seguinte, Owen não conseguia tirar da cabeça a imagem da garotinha e da mãe. Ele havia retornado a seu luxuoso apartamento em Manhattan, mas parecia mais frio do que o normal, mais vazio. A lembrança daquela voz suave, Deus, eu só quero um pai para mamãe, pairava como uma melodia que ele não conseguia esquecer. Ao meio-dia, ele tinha um nome, Grace Miller. O pastor o mencionara, gentilmente, quase de forma protetora. Owen discretamente procurara alguém em quem confiava, um velho amigo que agora trabalhava em programas de alcance locais. Ele não pediu nada invasivo, apenas o suficiente para saber se ela estava segura, se a criança tinha comida e abrigo. O que ele descobriu o deixou humilde e perturbado ao mesmo tempo.
Grace morava em um complexo de apartamentos decadente na parte antiga da cidade. O prédio estava há décadas depois do seu auge. Tinta desfatada, caixas de correio quebradas, escadas de fogo enferrujadas. Ela estava criando Ellie sozinha. Seu marido morrera há 3 anos num acidente de carro a caminho de casa, vindo de um segundo emprego. Desde então, ela vinha sobrevivendo, não vivendo, não prosperando, apenas sobrevivendo. Ela se agarrava a qualquer emprego que pudesse encontrar. Em alguns dias, esfregava o chão de um shopping. Em outros, lavava pratos em uma pequena lanchonete ou distribuía panfletos nas esquinas. Sua renda mal cobria o aluguel e as compras. Então, ela nunca pedia ajuda, nem da igreja, nem dos vizinhos. Mantinha a cabeça baixa, trabalhava duro e dava a Ellie todo o amor que lhe restava. Owen olhava pela janela do seu escritório, o telefone ainda na mão. Ele não conseguia parar de imaginá-la, o jeito como ela havia apoiado a mão nas costas de Ellie no banco da igreja, o cansaço em seus olhos quando sorria. Ele fez uma ligação. Naquela mesma tarde, um empreiteiro chegou ao prédio sob pretexto de inspecionar danos no telhado. Ao cair da noite, 2 telhas quebradas haviam sido substituídas e o pior vazamento selado. Poucos dias depois, sacas de compras chegaram às suas portas. Entregas anônimas, fruta fresca, leite, pão, um cobertor de lã quentinho. Owen nunca assinou um cartão, mas na manhã de véspera de Ano Novo não conseguiu se conter. Levantou cedo, dirigiu pela neve recém-caída e estacionou na rua tranquila em frente ao prédio deles. A cidade ainda não tinha acordado. Ele saiu com uma pequena romageira de margaridas de inverno, embrulhado em papel pardo e uma garrafa de leite fresco. Colocou-as delicadamente no capacho do apartamento 2B e tirou um pequeno cartão que havia escrito à mão. Alguém lá em cima se importa com você. Só isso. Ele não bateu. Não se demorou. Mas a Ellie deu. 10 minutos depois, quando Grace abriu a porta para pegar o jornal da manhã, viu os apartamentos. Iscou, assustada. Ellie veio correndo. Mamãe, olha, flores e leite! Grace pegou o cartão e leu. Ela franziu a testa. Quem abandonaria isso? Ellie bateu palmas. Eu te disse, mamãe, acho que Deus enviou um anjo. Talvez seja aquele para quem eu prezei na igreja. Grace sorriu. Mas havia confusão em seus olhos. Ela olhou para o corredor, vazio, e parado, a luz da manhã começando a espreitar pelas janelas sujas. Ela não disse mais nada, mas naquele dia seus passos pareciam mais leves. Ela colocou as flores em uma caneca lascada e a colocou no parapeito da janela. Ela insistiu em beber o leite devagar, como se fosse um delícia especial. Owen observava tudo isso do outro lado da rua. Escondido atrás de janelas escuras, ele viu o jeito como Ellie dançava de alegria, como Grace inclinava a cabeça enquanto lia o Nitico repetidas vezes, e algo nele se acalmou. Ele havia passado anos construindo coisas, propriedades, portfólios, imagem pública, mas isso era diferente. Era algo real, algo bom, algo que faria sua mãe sorrir. Naquela noite, ele voltou ao mesmo lugar, no mesmo capaço, com uma pequena caixa de biscoitos e um bilhete. Escondido lá dentro para o pequeno que acreditava que ele não entendia ser visto. Mas na manhã seguinte, quando Grace segurou a caixa em suas mãos, Ellie repetiu, com os olhos arregalados de admiração. Mamãe, acho que Deus realmente nos enviou um anjo. E dessa vez, Grace não tinha uma resposta. Mas ela segurou os biscoitos perto de si e sussurrou, quase para si mesma. Talvez tenha. O vento estava cortante naquela manhã. Quando Owen saiu do café com seu café, ele não tinha motivo para estar naquele lado da cidade, mas continuava voltando, atraído por uma curiosidade silenciosa ou algo mais profundo que não conseguia nomear. Perto da compra do mercado, ele a viu novamente. Grace, enrolada num casaco surrado, carregava uma pequena saca de compras quando um homem idoso escorregou no gelo. Ela largou suas coisas e correu até ele. Calma agora, disse ela, gentilmente, ajudando-o a sentar em um banco próximo. Momentos depois, ela voltou com água morna e um pacote de biscoitos. Owen observava de longe, impressionado com a graça silenciosa de suas ações. Quando o homem tentou lhe oferecer algumas notas amassadas, ela sorriu e balançou a cabeça. Apenas fique aquecido.
Ela juntou as compras e desapareceu pela rua. Mais tarde, Owen a viu novamente, desta vez sentada na varanda do seu prédio, lendo em voz alta para um garotinho. A mãe dele, ainda de avental, saiu correndo minutos depois. Grace devolveu a criança com um sorriso gentil e voltou para o andar de cima, sem ser notada pela maioria. Mas não por Owen. Ele ficou sentado no carro por um longo tempo depois, com os pensamentos confusos. O mundo frequentemente ignorava mulheres como Grace, quietas, cansadas, infinitamente generosas. Mas Owen a via claramente. Ela o lembrava da mãe, de fala mansa, forte, gentil sem alarde. Naquela noite, ele tirou fotos antigas da mãe, suas mãos gentis no jardim, seu sorriso calmo. Grace não se parecia com ela apenas na aparência. Ela tinha o mesmo espírito. E Owen percebeu então que não era apenas admiração. Ele estava atraído por ela. Alguns dias depois, ele a viu em um posto de gasolina. Vestido com jeans e jaqueta, Owen encheu o tanque. Grace parou ao lado dele e seu carro parou bruscamente. Ela parecia cansada. "Manhã fria, hein?" disse ele. Ela olhou para cima, cautelosa. Mais fria do que eu esperava. "Você mora perto?" perguntou ele. Ela hesitou. "Não muito longe." "Sou Owen", disse ele, oferecendo a mão. "Grace", respondeu ela, apertando-a de leve. Trocaram algumas palavras gentis. Grace até riu uma vez quando Owen brincou sobre bombas de gasolina congelarem nos piores momentos. Foi a primeira vez que ele a viu sorrir completamente, e isso o surpreendeu. Pouco tempo depois, ele a encontrou novamente no supermercado, desta vez com Ellie a tiracolo. "Você é o homem da véspera de Natal!" exclamou Ellie. "Senhor Natal!" Owen riu baixinho. "Sou eu." Ellie se apegou a ele rapidamente, conversando sem parar enquanto Grace pagava as compras. Ela falou do seu ursinho de pelúcia, dos seus desenhos e de como a mãe fazia as melhores panquecas quando tinham farinha. Owen se ofereceu para carregar as sacolas. Grace hesitou, depois assentiu. Dias depois, Grace desmaiou no trabalho. Ela tinha se esforçado demais, 3 turnos seguidos, mal comendo. A clínica a internou rapidamente, mas seu plano de saúde era insuficiente. A conta aumentava a cada hora. Quando ela acordou, uma enfermeira lhe entregou um papel. "Sua conta foi paga", disse a enfermeira, gentilmente. "Doadora anônima." Há um bilhete. Com dedos trêmulos, Grace abriu o envelope. "Pago. Integralmente. Feliz Natal." Ela olhou para as palavras, o coração disparado. Quem faria isso e por quê? Ela segurou o bilhete perto, sua voz quase um sussurro. "Quem é você?" A notícia veio como um tapa na cara. Grace estava atrás do balcão da pequena livraria onde pegava os turnos de fim de semana, arrumando as prateleiras durante uma tarde tranquila. Sua colega de trabalho, uma jovem com faro de fofocas, mexeu no celular e engasgou. "Oh, meu Deus!" ela sussurrou, virando a tela para Grace. "Não é esse o cara com quem você estava falando outro dia? No posto de gasolina? E de novo na loja?" Grace congelou. Na tela, havia uma foto brilhante de um artigo de negócios. Owen Blake, CEO da Blake Holdings, parado em frente a um arranha-céus de luxo com seu característico meio sorriso e um terno elegante. Seu coração afundou. Ela pegou o telefone e leu a manchete. "Magnata imobiliário recluso retorna à cidade natal para as férias." Ela sentiu a cor sumir do rosto. Tudo fez sentido. Os reparos, as compras, a conta médica paga, as flores misteriosas, o bilhete. Tinha sido ele. Grace saiu cedo naquele dia. Ela mal se lembrava de ter caminhado para casa. Seus pensamentos um borrão de desencrença e traição. Quando ela chegou ao seu apartamento, Ellie estava desenhando perto da janela, cantarolando para si mesma. "Mamãe", ela sorriu. "O Sr. Christmas deixou um bilhete no meu caderno. Ele disse que gostou do meu desenho do Sr. Buttons." Grace se ajoelhou ao lado dela, tirando uma mecha de cabelo loiro do fresco da filha. "Ellie, o nome verdadeiro do Sr. Christmas é Owen. Ele não é apenas um cara legal. Ele é muito rico, muito importante, e tem nos ajudado." Ellie piscou. "Ele nos ajudou porque precisávamos de ajuda, certo?" Grace hesitou. "Talvez, mas não sei se é só isso." Naquela noite, ela esperou até que ele dormisse. Então, ela caminhou pela calçada coberta de neve até o café onde o tinha visto antes. E ele estava lá, exatamente como ela sabia que estaria. Owen se levantou quando a viu. "Grace." Ela o interrompeu antes que ele pudesse falar. "Por que você não me contou?" Ele expirou. "Porque eu sabia o que você diria." "Você acha que eu sou algum caso de caridade?" Sua voz tremeu. "Você me viu lutar e, em vez de me tratar como uma pessoa, você jogou dinheiro em mim. Como uma missão de resgate. Não é isso que é." "Sério?"
ela retricou. Então, o que é? Você esconde quem você é, você age como um cara num posto de gasolina e esse tempo todo você é Blake Holdings. Você é o nome na conta, a comida, as flores. Você mentiu para mim. Eu nunca menti, Owen disse suavemente. Eu simplesmente não lidei com meu patrimônio líquido. Eu não preciso da sua pena, Grace disse amargamente. Eu não preciso de um homem rico sentindo pena da pobre viúva e o seu filho. Não estou te ajudando porque sinto pena, ele disse, finalmente se aproximando. Estou te ajudando porque você merece algo melhor. Você merece paz. Você merece descanso. Você merece alegria. Eu te vi como você ajuda as pessoas sem esperar nada em troca. Como você ama sua filha com tudo que tem. Isso não é pena, Grace. Isso é respeito. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela piscou para contê-las. Não cabe a você decidir o que eu preciso. Não, não cabe, disse ele gentilmente. Mas eu me importo, e quero estar lá se você me deixar. Ela se virou para ir embora, mas uma vozinha cortou o ar frio da noite. Você está brava com a mamãe? Os dois se viraram. Ellie estava a alguns metros de distância. Sua jaqueta mal fechada, seu ursinho de pelúcia agarrado em uma das mãos. Owen se agachou ao seu nível, com a garganta apertada. Não, querida, eu não estou bravo com a mamãe. Porque a mamãe está com medo, disse Ellie suavemente. Quando as pessoas nos ajudam, ela fica com medo que eles vão embora. Owen olhou para Grace. Ela não conseguia falar. Mal conseguia respirar. Ele se virou para Ellie, tirando uma mecha de cabelo da testa dela. Não vou a lugar nenhum. Então ele se levantou, encontrou os olhos de Grace e não disse mais nada. Grace assentiu lentamente, abraçou Ellie e foi embora sem dizer mais nada. Mas ela sentiu algo mudar, só um pouquinho. Não confiança. Ainda não, mas talvez algo que pudesse se tornar confiança. A primeira nevasca do ano novo cobria a pequena cidade com um branco tranquilo. Owen estava parado na porta de Grace com uma caixa cuidadosamente embrulhada na mão, sem saber se ela abriria. Ela abriu. Grace apareceu na porta, cautelosa, mas não mais distante. Oi. Oi, respondeu Owen estendendo a caixa. Só um pequeno presente de ano novo para Ellie. Ela está colorindo na cozinha, disse Grace pegando o pacote. Posso? Ela assentiu e deu um passo para o lado. Claro. Ellie deu um gritinho no momento em que o viu. Senhor Natal, ainda é meu nome, né? Owen riu. Sempre será, disse ela com orgulho. Grace sentou-se perto enquanto Ellie desembrulhava o presente, um cachecol lilás macio com estrelinhas prateadas. Seus olhos brilharam. É tão lindo, ela ofegou. Obrigada, papai. O quarto ficou em silêncio. Owen congelou. Grace se enrijeceu. Ellie, sem perceber, girou o cachecol. Olha, mamãe, ele acertou em cheio. Owen se ajoelhou ao lado dela. Você gostou? Eu adorei, disse ela sorrindo. Ele se levantou, encontrando os olhos arregalados de Grace. Eu não disse a ela para me chamar assim, disse ele suavemente. Eu nunca sugeri isso. Grace assentiu, mas não disse nada. Não estou tentando substituir ninguém, acrescentou ele. Só quero ficar, se você deixar. Por ela, por você. Depois que Ellie foi para o quarto, eles se sentaram à mesa da cozinha. Grace segurou seu chá, os olhos na xícara. Você me pegou desprevenida, disse ela. Aquela palavra me abalou. Eu também, admitiu Owen. Eu me esforcei tanto para manter as coisas estáveis. Ellie só me teve. Deixar alguém entrar era como arriscar tudo. Ele esperou. Meu marido, ele era gentil. Não perfeito, mas bom. Quando ele morreu, perdi mais do que amor. Perdi a confiança. Não achei que mais alguém pudesse se importar tanto. Eu entendo, disse Owen. Minha mãe faleceu há pouco tempo. Ela era gentil, atenciosa. Ela acreditava que a gentileza não precisava ser gritante. Foi isso que me atraiu para você. O jeito como você ajudou aquele homem, aquela criança. Você me lembrou dela. Lágrimas brotaram nos olhos de Grace. Ela costumava dizer que pequenos milagres acontecem com pessoas que amam sem que lhe peçam. Eu não acreditei nela até te ver. As lágrimas de Grace escorreram por suas bochechas. Ela não as enxugou. Eu fiquei com raiva, ela sussurrou, do mundo, de mim mesma, por não ser o suficiente, por não dar mais a Ellie. Você deu a ela tudo o que importa. Amor, segurança, alegria. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Grace. Owen olhou para ele. Você faz parecer fácil.
Não é, ele disse, mas eu quis dizer o que disse. Não vou a lugar nenhum a menos que você me diga para ir. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelo zumbido suave do aquecedor e pelo som abafado de Ellie cantarolando no seu quarto. Não sei como deixar alguém entrar de novo, Grace admitiu. Então vamos aprender juntos, respondeu Owen. Ela soltou um suspiro trêmulo. Algo dentro dela se aliviou. Estou com medo. Eu também, disse ele, mas talvez o medo seja o começo de algo bom. Grace assentiu lentamente. Naquela noite, quando Owen se levantou para ir embora, Ellie correu até ele. Tchau, papai, disse ela alegremente. Depois parou. Tudo bem eu te chamar assim? Owen se ajoelhou ao lado dela e a abraçou. Está mais do que tudo bem. Grace ficou parada na porta, com os braços cruzados levemente, dividida entre medo e esperança. Ela não impediu Ellie e não impediu Owen quando ele se virou para dizer: "Vejo você em breve." Desta vez ela acreditava que ele o faria. A neve caía em flocos grossos, cobrindo a pequena cidade com um suave silêncio branco. Desta vez, o ar não estava pesado de silêncio, estava cheio de risados. Ellie corria na frente, suas botas levantando neve enquanto começava a moldar um boneco de neve. "Hel precisa de um nariz de cenoura", gritou Ellie. Owen riu, tirando a neve do casaco. "E braços?" Gravetos. Ela sorriu. Mamãe pode encontrar alguns. Grace, usando um cachecol que Owen lhe emprestara, sorriu. Pronto, querida. Juntos, eles construíram um boneco de neve torto com um sorriso de galho e a luva da Ellie como chapéu. Em seguida, foram para a pista de gelo. Ellen ajudou Ellie a amarrar os patins e segurou suas mãos enquanto ela cambaleava pelo gelo. Grace hesitou antes de se juntar a eles. "Não faço isso há anos", disse ela. "Então vamos devagar", respondeu Owen, oferecendo a mão. Eles patinaram, tropeçaram e riram até o pôr do sol pintar o céu. Quando chegaram em casa, Ellie estava meio adormecida no banco de trás, com o cachecol escorregando do ombro. Naquela noite, Grace fez canja de galinha. Ellie insistiu em pôr a mesa e Owen ajudou a lavar a louça. Depois do jantar, os três se enrolaram no sofá, debaixo de um cobertor. Ellie deitou-se entre eles, agarrando seu ursinho de pelúcia favorito, o Sr. Botões. Owen notou as costuras desfiadas do ursinho, o olho solto mal se segurando. Mas Ellie o segurou firme como se fosse algo precioso. "O Sr. Botões é corajoso", ela lhe dissera uma vez. "Mamãe me deu ele quando eu tinha 1 ano. Ele me mantém segura." Mais tarde, quando Grace levou Ellie para a cama, Owen ficou para trás. Pegou o urso, examinou o tecido gasto, os fios se desfazendo. Poderia tê-lo substituído por um brinquedo novo. Mas sabia que aquele urso não era apenas um brinquedo, era uma lembrança. Naquela noite, Owen encontrou agulha e linha. Com mãos pacientes, costurou o pescoço, prendeu o olho e reforçou os braços. Amarrou uma fitinha lilás no pescoço do Sr. Button, combinando com o cachecol favorito de Ellie. Depois, colocou o urso ao lado do travesseiro dela. Na manhã seguinte, Ellie gritou de alegria. "O Sr. Buttons está melhor", disse ela, correndo para a cozinha. "Olha, mamãe, ele agora tem um laço." Grace olhou para o urso, depois para Owen, surpresa. "Ele tem." Owen estava parado perto da janela, com o café na mão. Talvez ele só precisasse de um descanso. Grace lançou-lhe um olhar mais caloroso do que antes. Mas aquela noite trouxe algo mais. Ellie foi para a cama depois de um longo dia. Grace e Owen sentaram-se em silêncio perto da lareira. Então, Ellie gritou. Grace correu para o lado dela, Owen logo atrás. Ellie ardia em febre. Suas bochechas coraram. Sua pele estava quente. "Ela está queimando", Owen disse gentilmente, examinando sua testa. "Precisamos esfriá-la." Eles ficaram ao lado dela, revezando-se com panos e sussurrando conforto. Por volta da meia-noite, Ellie se mexeu e choramingou. "Papai!" Owen se inclinou para perto, penteou seu cabelo para trás. "Estou aqui", ele disse suavemente. "Papai está aqui se você quiser que eu esteja." Ela não falou mais nada, mas agarrou o Sr. Button com mais força e voltou a dormir. Grace ficou parada na porta, com a mão no peito. Ela tinha ouvido cada palavra. Mais tarde, quando Owen saiu para pegar mais toalhas, ela o interrompeu. "Ela te chamou de papai."
ela disse. Ele assentiu. Eu sei. E você ficou. Eu ficaria todas as noites se você deixasse. Grace olhou para ele, com uma expressão mais suave, mais aberta do que ele jamais vira. Pela primeira vez, ela se permitiu vê-lo de verdade. Ele não tinha vindo só por Ellie, ele tinha vindo por ambos, e, finalmente, ela não tinha mais medo do que aquilo significava. A igreja estava silenciosa naquela manhã, envolta em uma suave luz de inverno. Flocos de neve flutuavam pelos vitrais, lançando cores dançantes sobre os bancos de madeira. Estava quase vazia, exatamente como Owen planejara. Grace estava parada na entrada, segurando a mão de Ellie. Você disse que íamos ao parque, ela sussurrou para Owen, seus olhos estreitando com desconfiança, mas suavizados por um leve sorriso. Nós iremos depois, ele respondeu, oferecendo a mão. Entre! Ellie puxou o braço da mãe animadamente. Vamos, mamãe, é uma surpresa! Grace suspirou, divertida e curiosa, e entrou no santuário com elas. Enquanto caminhavam em direção à frente, ela notou algo inusitado. Um cínico buquê de lírios brancos pousado no banco onde Ellie e Grace haviam se sentado naquela véspera de Natal. Sua respiração ficou presa. Então ela se tornou e viu Owen parado sob o brilho suave das cândelas do altar. A igreja estava vazia, exceto por elas. O ar parecia sagrado não por causa do prédio, mas por causa do momento. Owen deu um passo à frente e estendeu a mão para Ellie primeiro. Ele se ajoelhou, olhando para ela com ternura nos olhos. Ellie, ele disse, com a voz firme, mas rouca, emocionado. Desde o dia em que ouvi sua prece, algo mudou em mim. Você não pediu tenhões, mágica ou neve. Você pediu para alguém amar a sua mãe. E eu soube então que queria ser essa pessoa. Ele piscou, os lábios entreabertos em admiração. Posso ser seu pai? Ele perguntou suavemente. Não apenas por hoje, mas para todos os dias. Para panquecas, bonecos de neve, histórias e todos os abraços que você precisar. Ele gritou, pulando em seus braços. Sim, sim, 1000 sims! Grace cobriu a boca, as lágrimas já brotando em seus olhos. Owen se tornou para ela, ainda de joelhos. Ele enfiou a mão no casaco e tirou uma pequena caixa de veludo, mas não a abriu imediatamente. Grace, ele disse gentilmente, naquela noite, eu fui a esta igreja tentando me lembrar de como era a paz. Eu tinha acabado de perder minha mãe e pensei que talvez o silêncio ajudasse. Ele fez uma pausa, engolindo seco. Em vez disso, eu ouvi uma garotinha rezando para que alguém amasse. E então eu te vi. O jeito que você segurou a mão dela, o jeito que você carregava tantas coisas e ainda encontrava tempo para ser gentil com estranhos. Você me lembrou de tudo o que eu amava na minha mãe. E então, algo mais. Algo que eu não esperava. A mão de Grace tremeu quando ela abaixou dos lábios. Eu vi você amar, silenciosa e ferozmente, sem pedir nada. E isso me desfez. Você não precisa ser salva, Grace. Você nunca precisou. Mas, se você me deixar, eu quero ficar ao seu lado, não na sua frente. Eu quero construir uma vida com você, não por causa do que perdemos, mas por causa do que podemos nos tornar. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel, não grande ou chamativo, mas elegante e acolhedor como ela. Grace, ele disse sussurrando. Posso ser seu lar? A igreja ficou em silêncio, e então Ellie, incapaz de se conter, explodiu. Por favor, mamãe, diga sim. Grace riu em meio às lágrimas, o corpo tremendo com a onda de emoção que não conseguia mais conter. Ajoelhou-se ao lado deles, segurou o rosto de Owen entre as mãos e assentiu. Sim, disse ela, sim a tudo. Owen nos abraçou, enquanto os sinos da igreja soavam acima deles, ecoando pelas ruas cobertas de neve. Lá fora, a cidade permanecia silenciosa, sem saber do milagre que acontecia lá dentro. Mas para Grace, Ellie e Owen, aquela era a resposta a uma prece, o começo de tudo que jamais imaginaram encontrar. A igreja parecia exatamente como naquela noite. As mesmas velas bruxuleantes, os mesmos bancos de madeira polida e a mesma quietude silenciosa que fazia cada respiração parecer sagrada.
A neve caía suavemente pelos vitrais, lançando cores suaves sobre o chão de pedra. Owen estava em pé na frente do santuário, ajeitando o casaco enquanto olhava para a porta. Grace entrou, segurando a mão enluvada de Ellie. Ela olhou ao redor, confusa. — Owen, o que é isso? — Você vai ver, disse ele com um pequeno sorriso. — Chegue mais perto. Ellie puxou a manga da mãe. — Mamãe, é uma surpresa. Como nos filmes. Grace ergueu uma sobrancelha, mas se deixou levar, o calor do santuário amolecendo seu coração guardado. Então ela viu. Repousando no banco onde ela e Ellie haviam se sentado naquela noite inesquecível, um único buquê de lírios brancos. Seus passos vacilaram, sua respiração ficou presa. Ela se virou para Owen com os olhos arregalados. Uma pergunta se formando em seus lábios. Owen não respondeu com palavras. Em vez disso, estendeu a mão para Ellie e gentilmente segurou sua mão. Ajoelhou-se diante dela, sorrindo. — Ellie, ele começou suavemente. — Você se lembra da noite em que fez um pedido nesta igreja? Ela assentiu ansiosamente. — Eu pedi a Deus um pai, uma mãe. Owen riu baixinho com a voz trêmula. — Você pediu, e desde aquela noite você mudou minha vida. Ele olhou em seus olhos arregalados e expectantes. — Você me mostrou o que significa amar. Rir. Ser corajosa. Você me deu algo que eu não sabia que precisava. Ellie se inclinou para a frente, sussurrando. — Você vai chorar? Owen riu em meio às lágrimas. — Talvez um pouco. Então, ele enfiou a mão no casaco e tirou uma pequena caixa de veludo. Virando-se para ela, disse. — Ellie, posso ser seu pai? Não apenas por hoje, mas para sempre. Para histórias de ninar, dias de neve e panquecas aos sábados. Ela gritou, pulando para cima e para baixo. Sim, sim, sim! Owen olhou para cima, além de seu rosto alegre, além do brilho dourado das velas, e encontrou Grace, parada ali, congelada no lugar. Ele se virou para ela, ainda de joelhos. Grace, ele disse, eu vim para esta igreja sozinho, quebrado e com raiva do mundo. Eu tinha perdido a mulher que me criou, a única família que me restava. Eu não vim aqui procurando por nada. Ele sustentou o olhar dela, sua voz cheia. Mas eu encontrei você. As mãos de Grace cobriram sua boca, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu vi você carregar tanta coisa sozinha. Eu vi você amar sua filha com mais graça, mais coragem, do que eu imaginava ser possível. Eu vi você dar e nunca perdi nada em troca. Ele abriu a caixa. Dentro, aninhado em veludo macio, havia um anel simples, elegante, atemporal, tão sincero quanto o homem que o segurava. Grace, ele sussurrou, posso ser seu lar? O quarto ficou em silêncio, pesado de emoção. Então Ellie gritou, por favor, mamãe, diga sim. Grace riu em meio às lágrimas, o corpo tremendo com a onda de emoção que não conseguia mais conter. Ajoelhou-se ao lado deles, segurou o rosto de Owen entre as mãos e assentiu. Sim, disse ela, sim a tudo. Owen nos abraçou enquanto os sinos da igreja soavam acima deles, ecoando pelas ruas cobertas de neve. Lá fora, a cidade permanecia silenciosa, sem saber do milagre que acontecia lá dentro. Mas para Grace, Ellie e Owen, aquela era a resposta a uma prece, o começo de tudo que jamais imaginaram encontrar. A casa cheirava a canela e pinheiro. Uma lareira crepejava suavemente na sala de estar e uma música suave tocava na cozinha, onde Grace cobria cupcakes, cantarolando junto com a melodia. Owen estava na sala, ajudando Ellie a embrelar presentes com fita adesiva em excesso e um suprimento infinito de glitter. A neve lá fora caía tesa e tranquila, exatamente como um ano atrás. Tudo havia mudado desde então, e ainda assim, tudo parecia exatamente como sempre deveria ter sido. Owen e Grace haviam se mudado para uma casa tranquila, a alguns quarteirões da antiga igreja. Tinha um quintal para Ellie correr, um cantinho aconchegante para a leitura, com almofadas e livros.
e uma varanda na frente onde bebiam chocolate quente nas manhãs frias. Mas mais do que tudo, tinha calor, risos, amor. Ellie havia se transformado em uma garotinha brilhante e alegre, sempre cantando, sempre dançando, sempre falando da sua família. Usava o seu cachecol lilás em todo lugar e mantinha Sr. Buttons, agora totalmente consertado, aconchegado ao seu lado todas as noites. E Owen, ele havia se tornado mais do que Grace jamais imaginou. Um parceiro, um pai, um homem que escolheu amor. Não porque era fácil, mas porque importava. Juntos, eles fundaram uma organização de caridade chamada Anjo do Natal, inspirados pela oração sussurrada de Ellie. Isso mudou tudo. A organização sem fins lucrativos oferecia apoio financeiro, mentoria e auxílio à moradia para mães solteiras em todo o estado. Tornou-se um novo legado de Owen, construído não sobre arranha-céus, mas sobre segundas chances. Ao final do dia, Grace vestiu Ellie com seu casaco e botas. "Temos uma parada rápida para fazer", disse ela, sorrindo. "Para onde estamos indo?", perguntou Ellie, segurando um pequeno presente embrulhado. "Você vai ver." Caminharam de mãos dadas pelas ruas silenciosas, a neve estralando sobre as botas, até que o campanário da Ullas Church apareceu. O santuário estava vazio, exceto por algumas velas acesas tremilando perto do altar. Grace conduziu Ellie até o banco da frente, o mesmo lugar onde ela uma vez se ajoelhou, pequena e insegura, rezando por algo que não conseguia nomear. Ellie olhou ao redor com os olhos arregalados. "Eu me lembro desse lugar", disse ela. "Eu achei que você pudesse", disse Grace suavemente. Ficaram em silêncio por um momento. Então, Ellie se inclinou para a frente, cruzou as mãos e sussurrou em direção ao altar vazio. "Deus, obrigado", disse ela com a voz cheia de admiração. "Ganhei meu pai de Natal." Os olhos de Grace se encheram de lágrimas. Owen entrou silenciosamente no santuário atrás deles. Ele não disse nada, apenas colocou a mão no ombro de Grace e beijou o topo da cabeça de Ellie. Lá fora, o mundo estava frio e silencioso, mas dentro daquela pequena igreja, o calor de uma família nascida, não de perfeição, mas de amor, brilhava mais forte do que qualquer vela. Em algum lugar, no fundo do coração de Grace, ela sabia que milagres eram reais, especialmente os sussurrados em uma noite de Natal com neve. Obrigado por assistir essa história comovente de amor, cura e milagres inesperados. Às vezes as orações mais silenciosas são ouvidas pelas pessoas que mais precisam delas. E às vezes, a família não é apenas encontrada, mas construída, com graça, um ato de caridade de cada vez.